Queridos irmãos e irmãs, um maravilhoso dia a todos. Os companheiros internautas que acompanham os nossos trabalhos através do canal 500, a Rede Amigo Espírita, saudamos a todos. Companheiro Virgílio, o presidente da instituição, que muito carinhosamente lembrou do nosso nome e nos convidou para que nós pudéssemos estar aqui mais uma vez para estudar um pouquinho da doutrina dos Espíritos. A Deus, nosso Pai, nós rendemos homenagem nessa manhã de domingo, pela oportunidade que todos nós estamos tendo de mais uma vez estarmos realizando as nossas tarefas aqui no mundo material. A proteção na nossa viagem da cidade de Linhares até aqui, nós só temos a agradecer à divindade por essa proteção e esse apoio. E o tema que nós escolhemos para abordar no dia de hoje é relativo aos exilados da capela, mito ou realidade. É muito comum nós ouvirmos comentários a respeito dos exilados da capela. O pessoal fala errado, não é exilados de capela, é exilados da capela, porque capela é uma estrela. Na verdade, nós vamos ver que são 4 estrelas, mas adiante vamos analisar isso. E as pessoas comentam em conversas, em palestras, os exilados, os capelinos formaram as raças tais e influenciaram na história da humanidade. Então são vários os comentários e a maioria dessas anotações, dessas análises, dessas conversas se dá baseado na informação oferecida pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade do médium Chico Xavier, que no ano de 1938 lançou um livro chamado A Caminho da Luz. Nesta obra, A Caminho da Luz, que nós inclusive trouxemos um slide com um trecho desse livro, ele faz uma análise acerca da vinda de espíritos dessa constelação, e esses espíritos teriam aportado aqui no planeta Terra, dando origem a 4 grandes raças. Porém, companheiros, essa palestra é uma palestra que nós temos que ter muito cuidado, porque nós vamos ter que criar uma objeção em relação a uma informação prestada pelo Espírito Emmanuel. E eu sei que, ao falar isso, muitas pessoas poderão não gostar, porque existe ainda no movimento espírita, no meio espírita, uma certa dificuldade em se fazer aquilo que Kardec já nos orientava à época da codificação, que é rejeitar 99 verdades do que aceitar uma única mentira. Então as pessoas têm dificuldade em relação a isso, ainda mais contestar uma informação de uma entidade, uma veneranda entidade, que é responsável pela maioria dos livros psicografados pelo Chico Xavier, os mais de 400 livros que ele psicografou, a maioria foram ditados pelo Espírito Emmanuel. Então, eu sei que isso poderá causar um certo mal-estar. Tem muitas pessoas que são fãs do Emmanuel de carteirinha. Eu também sou. Mas só que existe uma informação que, para os dias atuais, essa informação que ele nos ofereceu, ela entra em contradição com a ciência. E ora, lá em A Gênese de Kardec, ele deixou bem claro que a doutrina espírita caminharia lado a lado com a ciência. Se a ciência nos provar que nós estamos errados em algum ponto, nós abandonamos aquele ponto e ficamos com a conclusão da ciência. Por que isso? É uma recomendação muito certa, muito segura, porque aí nós não corremos o risco de ficar acreditando em uma coisa que a ciência já está dizendo que não existe, com provas
que aquilo não é verdade, mas nós vamos ficar acreditando só porque alguém falou. Nós não corremos esse risco na doutrina espírita, porque nós sempre vamos ficar com as informações que a ciência nos oferecer, baseado em evidências científicas. Então, se algum espírito der alguma informação e essa informação contradizer os postulados científicos, no momento, agora, nesse instante, nós temos que ficar com as conclusões da ciência, para nós não cairmos no ridículo. Então, essa palestra, ela tem o objetivo de nos instruir a respeito dessa questão dos capelinos. Existiu ou não existiu? Ocorreu essa migração desses espíritos aqui para a Terra? Eles vieram de onde? Eles realmente constituíram essas 4 raças? E conciliar a informação que o Emmanuel nos ofereceu com outras informações históricas para que nós possamos entrar num acordo em relação ao que ele disse. Então, esse primeiro slide, ele nos mostra aí uma foto, está um pouco claro, né? Da constelação de Cocheiro, também chamado de Capela, Auriga, Cabra. Tem vários nomes. É um grupo de estrelas, né, que são sóis, na verdade. Aquela estrela com maior brilho, nós chamamos de estrela alfa de uma constelação. A estrela alfa de qualquer constelação é aquela estrela que apresenta maior brilho, maior luminosidade. Essa é Capela. Aí nós temos o Monte Everest, então nós estamos aí no hemisfério norte. No hemisfério norte, essa estrela ela é visível a olho nu. Nós estivemos recentemente na ilha de Fernando de Noronha, fazendo palestras. Costumeiramente vamos à ilha de Fernando de Noronha, porque lá tem uma casa espírita, Núcleo Espírita Peregrinos de Ismael. E lá existe um observatório astronômico, que é inclusive coordenado por uma senhora do movimento espírita. E lá também se consegue ter uma visualização a olho nu da estrela Capela. Eles conseguem fazer essa observação lá na ilha de Fernando de Noronha. Bom, quando se fala dessa questão da possibilidade de migração de espíritos de outros mundos, há de se considerar um dos postulados da doutrina espírita, que é em relação à pluralidade dos mundos habitados. Talvez para aquela pessoa que esteja vindo pela primeira vez à casa espírita, possa achar um pouco estranho essa questão de nós falarmos de espíritos que saíram de um mundo, vieram para outro mundo, ou desse mundo foram para outro, porque muitas pessoas acreditam que só há vida neste mundo, só aqui na Terra. Nós, os espiritistas, acreditamos que todas as casas, todas as moradas da casa do Pai são habitadas. Todos os mundos que gravitam no universo são habitados, dentro das suas condições. Então, achar que somente o planeta Terra tem vida inteligente é emitir um atestado de burrice em relação ao nosso Criador. Afinal de contas, para que ele teria criado uma quantidade infinita de planetas, de mundos, e colocar vida somente aqui na Terra? Que, por sinal, não é lá grandes coisas. Nós não somos pessoas tão especiais, seres tão especiais, merecedores de ter somente ou a exclusividade de ter o universo para a nossa contemplação. Então, só para que nós tenhamos uma ideia, nós, estamos entre 7 bilhões de pessoas aqui no planeta Terra. Já até essa marca já modificou. Em um planeta, entre 8 planetas do nosso sistema solar. Eram 9, mas o Plutão foi rebaixado, ele não é mais considerado um planeta pelos astrônomos. Nós estamos entre 100 bilhões de sistemas planetários. Então, o nosso sistema solar, com os 8 planetas, nosso Sol, o nosso satélite, os satélites dos outros planetas, nós estamos entre 100 bilhões de sistemas planetários. Em uma galáxia, entre 100 bilhões de galáxias. Afinal de contas, quem somos nós? Quem é você?
um grãozinho, né? Um grãozinho de poeira cósmica perdido nesse espaço infinito. Então, considerar a possibilidade de somente o planeta Terra ter vida é realmente dizer que a divindade não possui a inteligência suprema. É emitir um atestado realmente de burrice, porque se nós olharmos, por exemplo, um bairro com, vamos colocar, 1000 casas, o indivíduo construiu 1000 casas, e colocar família para morar somente uma casa, no mínimo esse indivíduo ele possui alguma disfunção mental. Para que ele construiu 1000 casas e colocou família somente em uma casa? Não faz sentido, não tem lógica. As outras casas para quê? Para nada, absolutamente nada? Sendo que tudo no universo tem uma utilidade providencial. Então, para nós espíritas, a vida existe em todos os confins do universo, em todos os sistemas. Na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, que foi editada em 18 de abril de 1857, essa edição tinha 501 perguntas, né? Depois, a 20 de março de 1860, Kardec ampliou para 1019 perguntas, e na 55 ele faz a seguinte pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos responderam: sim, são todos habitados, então. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, consideram os espíritos, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Então, o orgulho e a vaidade faz isso com as pessoas. E hoje nós estamos num momento muito especial na nossa história. Nós estamos com astrônomos do Observatório Astronômico do Vaticano, mantendo reuniões constantes com astrônomos norte-americanos, por conta de que a possibilidade de contato com os nossos irmãos alienígenas, assim chamados, essa possibilidade, ela existe, ela é real e vai se dar a qualquer momento. Eles já estão, inclusive, tendo que saber qual nação do planeta vai intermediar essa conversa. Quem é que vai representar os terráqueos nesse contato? As religiões já estão começando a se preocupar em relação a isso. Porque como é que vai ficar, então, o mecanismo salvacionista? Como é que vai ficar a questão do salvador desses seres? É Jesus, não é Jesus? Quem é, quem foi? Uma preocupação para as religiões tradicionais, que pregam que somente aqui existe vida. Para nós, os espíritas, não tem problema nenhum. Pode pousar um disco voador aí na rua agora, o alienígena entrar aqui para assistir a palestra, nós vamos saudá-lo. E aí, meu irmão, senta aí, fica à vontade de assistir a palestra. Vai ter passe depois, uma confraternizaçãozinha. Para nós, sem problema, porque nós sabemos que nós temos irmãos espalhados aí pelo universo afora. Agora, para as religiões tradicionais é preocupante, é muito preocupante. Para nós não há nenhum problema quanto a isso. Então vamos lá. Em A Caminho da Luz, o livro que nós citamos, psicografado pelo Chico, ditado pelo Emmanuel em 1938, ele diz o seguinte: há muitos milênios, um dos orbes da capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Então, o que ele está dizendo? Que Capela, que é uma estrela, um orbe, quer dizer, um planeta pertencente a essa estrela, assim como nós temos esses 8 planetas que estão gravitando em torno do Sol, esse orbe, segundo ele, esse planeta, tinha muita semelhança com a Terra.
Então, um planeta com características físicas semelhantes ao planeta Terra. E esse planeta, há muitos milênios, estava passando por um ponto máximo do seu processo evolutivo. Tudo bem? É o que está na fala do Emmanuel. Continuando. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco. Então, ele dizendo em relação a nós aqui na Terra, isso em 1938, relativamente às transições esperadas no século XX, que já pulou para o século XXI, neste crepúsculo de civilização. Então, ele está traçando um paralelo, dizendo que a Terra está passando por esse processo de transformação e nós temos realmente presenciado esses tipos de coisas que estão acontecendo no nosso planeta. Bem, então, essa aí é a informação que existe no livro A Caminho da Luz a respeito da Capela. Então, o que nós fizemos? Um estudo sobre Capela. Capela, ou capela com 2 L's, as duas formas estão corretas. A estrela alfa, quer dizer, a que mais brilha, da constelação do Cocheiro, também chamado Auriga, também chamado constelação de Cabra. Situa-se a 42 anos-luz de distância da Terra. Significa dizer que, se emitirmos um feixe de luz em direção à Capela, a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, no vácuo, a luz vai demorar 42 anos para chegar lá em Capela. É logo ali, é pertinho. E é a estrela mais brilhante de sua constelação. Tudo bem. No céu noturno, Capela aparece como uma estrela brilhante. Porém, trata-se de um sistema de 4 estrelas, dividido em 2 pares. É aí que começa a análise astronômica e astrofísica da questão. Então, veja bem, quando nós olhamos para a Capela no hemisfério norte, ela tem aquela luminosidade toda, aquele brilho muito intenso, é porque são 4 estrelas que ficam numa condição de 2 pares. 2 pares. Então, a união da luminosidade dessas 4 torna essa estrutura visível a essa grande distância, 42 anos-luz de distância da Terra. E ela se torna a estrela alfa da constelação. Bom, então, como é que funciona isso daí? O primeiro par de Capela é constituído por 2 estrelas gigantes. Uma dessas estrelas tem um diâmetro de cerca de 12 vezes o diâmetro do Sol. Bom, o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então é a distância que vai de uma extremidade à outra, passando pelo meio ali da circunferência. Então, uma dessas estrelas é 12 vezes maior do que o nosso Sol. E a massa, cerca de 2,7 ou 2,7 vezes a massa solar. Então, realmente, ela é muito grande. A cerca de 100 milhões de quilômetros desta estrela está a outra estrela deste par. Trata-se de uma estrela com cerca de 9 vezes o diâmetro do Sol e a massa 2,6 vezes a massa solar. Então, são 2 estrelas gigantes, bem maiores do que o nosso Sol, bem maiores. Bom, a cerca de 10 mil UA, UA é uma sigla, significa unidade astronômica. Isso é muito usado na astronomia, na astrofísica. 1 UA equivale a 150 milhões de quilômetros. É a distância da Terra até o Sol, 150 milhões de quilômetros.
Então, na astrofísica e na física, na astronomia, para não ficar escrevendo um monte de zero, coloca o A, que aí já sabe que é aquele valor vezes 150 milhões. Okay? Então, há cerca de 10 mil UA, ou seja, 10 mil vezes 150 milhões, do primeiro par daquelas gigantes, está o segundo par de estrelas de Capela. Estas duas estrelas são anãs vermelhas, de fraca luminosidade. Estrelas pequenas, bem pequenas, pouca luminosidade. Então, um primeiro par com duas estrelas gigantes. Tá? A 10 mil UA, 10 mil unidades astronômicas, 10 mil vezes 150 milhões de quilômetros, está outro par, com estrelas anãs, vermelhas, de pequena luminosidade. Esse conjunto de 4 estrelas é Capela. É Capela. Eu tenho certeza que muita gente não sabia disso, como eu também não sabia. E vivia falando de Capela para lá e para cá, para lá e para cá. É a falta que faz na doutrina espírita de fazermos as pesquisas. E aí as pessoas vão acreditando nas coisas, sem fazer análise. Isso acontece muito. Vamos lá. Está dando para acompanhar aí, pessoal? Essa é uma foto tirada pelo telescópio Hubble, aquele que foi lançado pela NASA, para não voltar mais para a Terra. Ele continua caminhando pelo espaço, e até onde os nossos equipamentos conseguirem captar os sinais emitidos pelo Hubble, nós vamos tendo imagens do universo. O dia que não tiver mais condições, nós vamos perder o contato com ele e acabou. Até então nós estamos recebendo. Ele tirou foto dos 2 pares, as estrelas de Capela. Então não é uma estrela, são 4. 4, dividida em 2 pares. Aí é que está a grande dificuldade, pessoal. O seguinte, um sistema com 4 sóis, segundo a astrofísica, os conhecimentos que nós temos hoje, eu vou frisar sempre isso aqui com os senhores, hoje, porque pode ser que amanhã apareça uma novidade. Aí os senhores vão falar assim, ele falou aquilo, mas aí agora, então eu estou dizendo hoje. Para os conhecimentos científicos de hoje, não tem como existir um planeta em Capela. Um planeta com constituição física. Se alguém disser, pode ter lá um planeta numa condição, numa dimensão diferente, pode, porque aí ele não vai estar sofrendo os efeitos da lei da gravitação universal. Agora, se tiver massa, aí complica. Por quê? Porque ele vai estar sujeito aos efeitos da lei de gravitação universal. E um conjunto com 4 estrelas, um sistema binário desse daí, a presença de uma estrutura física, ou seja, um planeta semelhante ao nosso, segundo a ciência atual, é improvável. Impossível seria o termo mais correto, na condição que nós conseguimos perceber hoje. Porque a lei da gravitação universal não permitiria a manutenção, a sustentação desse mundo. São intricados mecanismos gravitacionais que interferem nessa possibilidade da existência de um mundo material em Capela. Então, nós trouxemos agora um pouquinho sobre mito, para entender o que pode ter acontecido nessa fala do Emmanuel. Mitos são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza que não eram compreendidos por eles. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Então aí eu trouxe aí 2 mitos. Qual é o nome daquele lá que está segurando o planeta Terra? Também. Outro nome, Atlas, né? Que é o mais conhecido como Atlas.
No panteão dos deuses gregos e romanos, às vezes um único deus tem outros nomes, mais de um nome, melhor dizendo. É o Atlas, Apolo. Os gregos ficavam imaginando como é que a Terra fica suspensa no espaço. Então eles imaginaram, não, tem alguma coisa aí segurando. Aí criaram o mito, um deus, o Atlas, segurando a Terra. A força dos mitos era tão intensa que, por exemplo, se tiver alguém aqui da área da saúde, que estudou a parte de anatomia, mais precisamente da coluna vertebral, sabe que na coluna cervical nós temos uma vértebra, a primeira vértebra cervical, que tem o nome desse deus, Atlas. Numa analogia de a estrutura craniana ficar apoiada sobre ela. É a primeira vértebra da cervical. E do lado ali, quem é aquele outro deus? Netuno também tem outro nome. Poseidon. Porque eles viam os maremotos, os grandes animais marinhos, tsunamis. Ficava imaginando, alguma coisa controla isso, alguém governa isso. Aí criaram o mito do Poseidon, do Netuno. Então o mito é um recurso que eles utilizavam para se explicar alguma coisa que eles não entendiam, que eles não compreendiam. Bom, na mitologia grega, esta constelação, Auriga, cocheiro, cabra, capela, representava Melissa e Amalteia, filhas do rei de Creta, que teriam amamentado o pequeno Zeus. Quem era o Zeus na mitologia grega? O senhor de todos os outros deuses, né? O senhor de todos os deuses. Com leite de cabra. Olha que interessante. Por isso que ela é também chamada de cabra, a constelação. É por isso que as cartografias celestes medievais representam Auriga como um jovem com uma cabritinha nos ombros e duas crianças em seu braço esquerdo. É isso. Então, os gregos criaram um mito em torno da constelação de cocheiro, de Auriga, de capela, de cabra. A força do mito. Numa tentativa de se tentar explicar a existência dessa constelação. Aí nós caímos na seguinte questão. A estrela Capela, escrita também com 2 L's, tem um nome, ou melhor, um código astronômico. É HD 33463. Se vocês entrarem em qualquer site de astronomia, de astrofísica e digitar HD 33463, vai trazer Capela. Aí vai trazer a magnitude, angulação, tudo que vocês quiserem saber. Até o momento, não foi detectada a presença de planetas nesse sistema. Tudo bem? Eu botei até o momento. Para não dizer depois, amanhã descobre um planeta lá e o pessoal vai cair em cima de mim, porque eu tenho uns vídeos aí na internet que o pessoal aqui grava. Eu tenho aquele das contradições bíblicas, que eles só não me chamaram de santo lá, porque não deu espaço nos comentários, que fizeram tudo. Então vão dizer depois, né, que eu falei, eu estou dizendo até o momento, não tem, por causa da questão de ser um sistema com 4 sóis, e isso é complexo para se manter um mundo material lá. Alguém pode dizer, novamente, pode ter um mundo em dimensão diferente? Pode, mas o Emmanuel disse um mundo semelhante à Terra, com as mesmas características da Terra, então ele disse um mundo material. Agora, olha só, a estrela HD 49674 foi descoberto um planeta, um exoplaneta. O que é um exoplaneta? Qualquer planeta fora do nosso sistema solar é chamado de exoplaneta, quer dizer, um planeta fora do nosso sistema solar. Essa estrela aí, a HD 49674, foi descoberto um planeta lá no ano de 2002, um planeta mesmo, material, ok? Ele está a 133 anos-luz da Terra, um pouquinho mais distante. A luz viajando a 300 mil quilômetros por segundo gastaria 133 anos para chegar nesse planeta, se saísse aqui da Terra. Bom, posto isso, o que pode ter acontecido? Esse
HD 49674, essa estrela, não tem nem nome. Ela não tem nome. Ela só tem um código astronômico. É possível que o Emmanuel, nessa psicografia, tenha se utilizado de Capela por uma questão do conhecimento que se tem desde a antiguidade de Capela. Já inclusive, faz parte das cartografias medievais. Ele não tinha como dizer, talvez, esse outro aí, HD 49674, que sequer tinha nome. Até hoje não tem um nome, só tem um código astronômico. Então é bem provável, isso é uma dedução minha, tá, pessoal? Minha, eu que estou falando isso. Tá? É bem provável, como ele está, segundo consta, reencarnado, né? Aqui no Brasil, segundo informações, eu não gosto de especular essas coisas, mas segundo informações ele está reencarnado aí no interior de São Paulo, me parece. Ele não teria condição de vir aqui numa sessão mediúnica e corroborar o que nós estamos falando ou contradizer o que nós estamos falando, mas a princípio, analisando, eu particularmente, a essa conclusão. Pode ser que esses exilados tenham vindo desse mundo, dessa outra estrela, que também faz parte da constelação de Cocheiro, mas não tinha nome, e ele tenha se utilizado do nome Capela, pelo fato de Capela ser conhecida, desde a época medieval, desde os gregos. E aí ele utilizou ela como referência, porque ele não tinha como dizer essa outra estrela aí, porque sequer tem nome. Então pode ser que ele tenha lançado mão desse artifício, desse recurso. Agora, em Capela, naquele sistema de 4 estrelas, até o momento não foi detectado nenhum planeta material lá, que guarde semelhança com a Terra. Tudo bem até aí, pessoal? Deu para entender? Ok? Então, há essa possibilidade dele ter lançado mão desse recurso, do mito de Capela, e usou como referência a estrela capelina, Capela, sendo que, na verdade, esses indivíduos, esses espíritos, teriam vindo de um outro mundo, tipo esse aí, que foi descoberto em 2002, em uma outra estrela, na mesma constelação, a constelação de Cocheiro. Se isso aconteceu, eles então teriam aportado aqui na Terra, presumidamente, há cerca de 10 mil anos atrás, no período neolítico, o período em que nós estávamos aí dominando os metais, também chamado, né, de período metal, o bronze, o ferro, nós estávamos já com um certo domínio. Então eles teriam vindo à Terra com uma tarefa específica, porque o que teria acontecido lá? Como eles estavam num processo de evolução, uma quantidade de espíritos que não acompanhou a evolução moral nesse ciclo evolutivo, tiveram que ser deslocados de lá, porque eles estavam atrapalhando o desenvolvimento deste mundo. Eram inteligentes, tudo bem, muito inteligentes, só que sem moral nenhuma. E foram convidados a vir para a Terra, num período ainda inicial do nosso processo evolutivo, contribuir com as suas informações intelectuais e no trabalho a ser desenvolvido aqui, caso conseguissem angariar os tesouros morais, eles poderiam então retornar à sua pátria de origem. Esse processo migratório no universo é mais comum do que nós imaginamos. Esse processo de migração acontece dentro do nosso planeta. Nós estamos hoje presenciando isso. O que está acontecendo lá na Síria? Não é um processo migratório que está acontecendo? Por força de uma guerra, nós estamos aí com milhares e milhares de indivíduos fugindo daquela região, tentando entrar em outros países. Isso é um processo migratório. E a presença deles nos outros países vai interferir a cultura desse país, vai interferir no aspecto religioso, nas questões sociais, com o passar do tempo. Essas regiões que os estão recebendo,
sofrerão modificações com o passar do tempo, devido à influência deles. Então, esse processo de migração, de saída, de grupo, de deslocamento, é uma constante, e no universo isso ocorre. Então, aportaram aqui. Agora, lógico, pessoal, nós temos que entender que existe um tempo para isso acontecer, né? Os espíritos não chegam e reencarnam assim em massa, né? Saem reencarnando. Não é assim, né? Afinal de contas, tem um processo para que isso aconteça, né? Existe o período para que isso ocorra. Tem o período gestacional, o nascimento. Então, demora esse mecanismo ocorrer. As pessoas às vezes conversam desde lá de capela, parece assim que veio aquele bando de espíritos, assim, né? E aí chegou numa vez só, numa única remessa. Não é assim. A coisa acontece obedecendo os padrões das leis da natureza. Então, essas regiões aí seriam as regiões às quais eles teriam aportado com mais intensidade. Aquela região do rio Volga, ali na Eurásia, né, que é parte da Europa com a Ásia, os arianos, a civilização do Vale do Danúbio e ali a civilização do Vale do Rio Hindu. E aí nós temos o seguinte: uma das raças, segundo Emmanuel, teria sido a raça ariana, que seria um povo também chamado de indo-europeu, provavelmente originário da Ásia Central. Por volta de 1800 a.C., começaram a migrar para o sul e para o oeste. Assim chegaram à Europa e a territórios que hoje são parte do Afeganistão, do norte da Índia e do Irã. Aliás, o nome, né, Irã, vem de terra dos arianos. Isso no idioma persa, né, no persa mais antigo. Uma outra raça seria a indiana, que por volta de 1500 a.C., os arianos, povo de origem indo-europeia, conforme dissemos, invadiram o vale do rio Hindu e conseguiram subjugar os marajás, os príncipes indianos. A mistura dos drávidas, né, que eram os antigos habitantes da Índia, com os arianos, deu origem à civilização indiana que nós temos hoje. Antes da formação da sociedade indo-ariana, as populações arcaicas da Índia se aglomeraram nas cidades de Harappa e Mohenjo-Dano. Ao longo de sua história, a Índia caracterizou-se pela variedade de religiões praticadas em seu território. Quem vai lá na Índia fica assim, né, surpreso com os diversos deuses, né, os diversos cultos que eles mantêm como uma tradição realmente que se perpetuou. O povo hebreu, o israelita, que é o atual judeu, que teria se originado aqui na região de Ur, nesse mapa de baixo aqui, na Caldeia, na região da Mesopotâmia. Essa região entre os rios Tigre e Eufrates, muito citado nos textos bíblicos, né? Cidadezinha de Ur, onde o Espírito apareceu para pai Abraão, disse para pai Abraão que ele deveria seguir, que ele o orientaria em direção a Canaã, a terra prometida. Aí ele pega Ló, seu sobrinho, a sua esposa Sarai, na época chamava Sarai, depois que ela muda o nome para Sara, o pai dele, vão até Terá. Lá em Terá o pai dele desencarna e eles prosseguem a viagem. Então o Abraão é considerado patriarca do povo hebreu. Teria se originado nessa região aí, na Mesopotâmia. Os hebreus deixaram relatos dessas reminiscências, dessas lembranças, da saída deles de um mundo melhor e aportar aqui num mundo ainda inferior. No livro de Isaías, por exemplo, capítulo 14, versículo 12, nós encontramos assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Temos aí uma metáfora. O Lúcifer, ser da luz, ser iluminado, filho da alva, filho da luz, quer dizer, um espírito avançado, que estava perturbando as nações, quer dizer, estava atrapalhando o desenvolvimento lá. Ele tinha muito avanço intelectual. Teve que vir para a terra, então
caiu aqui na terra. É aquela sensação do paraíso perdido que os textos bíblicos nos apresentam. A sensação da perda de um lugar tão bom e ter que vir habitar aqui um planeta ainda inferior. Temos outra anotação em Gênesis 6, 1, 4. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os filhos de Deus são referências desses espíritos que vieram, os espíritos mais avançados. Viram as mulheres terráqueas, terrenas, belas, e coabitaram com elas. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama, os nefilins, que os textos bíblicos também fazem referência em Gênesis 6, 1, 4. Ou seja, a miscigenação, a mistura desses espíritos que vieram de um outro orbe, com grande avanço intelectual, reencarnaram aqui e começaram o seu processo de procriação com as mulheres, espíritos terráqueos, que se encontravam já aqui no nosso planeta. Então, os textos bíblicos trazem uma referência metafórica a respeito disso daí. E, por último, uma das 4 raças, as quais, particularmente, tenho até dificuldade de falar, porque os egípcios, por mais que nós estudemos, mais nós ficamos intrigados com a característica desse povo. Uma coisa realmente sensacional e fantástica. Particularmente fico muito triste quando vejo esses filmes e agora novelas, que colocam os egípcios na condição de opressores, de povo mau. Os hebreus têm essa mania, registrar os egípcios como... E a verdade, a história não é nada disso. Nada disso. Os egípcios, eles surgiram nessa região aí nós temos o rio Nilo. A parte superior do mapa ali é o Baixo Egito, e a parte inferior é o Alto Egito. Uma estrutura invejável de sociedade, de conhecimento no campo da astronomia, da matemática, da física. Até hoje, os pesquisadores ficam alucinados, intrigados, quando se estudam as pirâmides. Kelps, Khafre e Miquerinos, e as pirâmides escalonadas ali embaixo, as menores. Para termos uma ideia, essas pirâmides estão alinhadas com Órion e Andrômeda, 2 constelações, perfeitamente alinhadas. Ninguém daqui do planeta Terra teria condição de fazer isso. Somente espíritos com essa capacidade, vindo de outra região do espaço. Isso intriga até hoje os pesquisadores. E outras características mais que elas apresentam, as pirâmides. A sociedade egípcia é o exemplo de organização. Sistema de coleta de lixo, perfeito para a época. Recolhimento de resíduos. Sistemas de irrigação, esgoto. Aí, as pessoas vêm com essa história hoje em dia de que eles escravizavam, os hebreus. Na Bíblia tem essa história lá. Os egípcios nunca foram atrás dos hebreus para torná-los escravos. Os hebreus que procuraram o Egito 2 vezes por causa da fome. Eles eram nômades. Caminhavam pelo deserto, nômades. Chegavam no lugar, tinha alimento, comida, eles usavam. Acabava, eles não plantavam nem um pé de cebolinha. Bom, eu não sei nem se tinha cebolinha naquela época, mas um exemplo, nada. Aí veio uma seca terrível. A segunda, inclusive, foi José que garantiu o suprimento para eles, porque José foi vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas pelos seus irmãos, e foi vendido como escravo no Egito. José se tornou um Adon, um chanceler no Egito. Tem detalhes sobre isso no livro Chanceler de Ferro, ditado pelo espírito do conde J.W. Rochester, psicografado pela médium Vera Kriajinovskaya. É uma obra fantástica. E ele interpretava os sonhos do faraó.
E aí interpretou aquele famoso sonho das 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Todos já ouviram falar disso. Como sendo 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. O faraó comprou a ideia, mandou guardar alimentos. Não deu outra. Quem é que bateu lá nas portas do Egito atrás de comida? Os hebreus, hein? Os hebreus. Os hebreus. Pode vir, mas vocês vão ter que trabalhar. Justo, a gente faz isso até hoje. Não tem ninguém aqui que come sem trabalhar. Até hoje. Aí entraram nessa sociedade organizada, estruturada, templos fantásticos, conhecimentos fantásticos. Ficaram mais de 400 anos. Isso é escravidão? Eles poderiam sair a hora que eles quisessem. Mas quem queria sair disso para ir para o deserto? Moisés suou a camisa, se é que ele usava a camisa, para tirar o povo hebreu de lá. No Êxodo está cheio de passagens. Eu escrevi um novo livro agora que vai ser lançado, sobre estudando contradições bíblicas. Os hebreus brigavam com ele no deserto, que tinham tirado eles do Egito, onde eles tinham tudo do bom e do melhor, e estavam passando fome agora no deserto. Por quê? Porque ele queria ser o líder do povo, mas lá dentro quem era o líder? O faraó. Ele não, ele queria ser o líder. Aí queria tirar o povo de lá. Eles saíram a duras penas de lá. Essa história de praga, isso é a maior mentira que existe. Isso é um mito que montaram em cima disso daí. Aí colocam os hebreus lá como sofredores, coitadinhos. Nada disso. Podia sair a hora que quisesse. Mais de 600 mil homens. Poderia ter saído a hora que quisesse. Eles não eram. Não tinha cerca ali, não tinha muro, não tinha nada. Só o deserto em volta. Mas ninguém queria deixar essas condições para ir para o deserto. Aí ficam colocando essa história aí hoje aí. Os egípcios como algozes, né? E na verdade eles que ofereceram toda essa estrutura para que eles pudessem ali permanecer. O Moisés, como se diz no ditado popular, cuspiu no prato que comeu, porque ele foi criado na intimidade dos templos egípcios, ele foi tratado como um cidadão egípcio. Agora, ninguém fala nos púlpitos ou na novela e nos filmes que o faraó Mernefta foi em busca dos hebreus, não para trazê-los de volta, não. Sabe o que eles foram atrás? Das riquezas que eles roubaram dos egípcios. Porque a Bíblia diz assim, que eles pediram a Deus a permissão para levar emprestado os bens dos egípcios. Está lá na Bíblia. Ninguém fala. Vocês vão nos templos aí, nos outros cultos, ninguém fala essa história. Eles pilharam o Egito, eles roubaram, porque pegar emprestado uma coisa que não tem intenção de devolver, isso se chama roubo, ou furto, o nome que se queira dar. Até o bezerro de ouro do templo de Ápis eles levaram. Aquele bezerro de ouro que quando Moisés desceu com a tábua da lei, vieram falar que os irmãos dele estavam adorando o bezerro de ouro. Ele ficou bravo, mandou matar todo mundo e pegou e quebrou as tábuas da lei. Era o bezerro de ouro que eles roubaram do Egito. A Bíblia diz que Arão, o irmão dele, foi pegando os anéis e as pulseiras, foi derretendo e fazendo o bezerro de ouro. Pelo amor de Deus, gente. Da onde esses anéis e pulseiras? Também roubaram dos egípcios, porque eles não tinham. Mas essa história ninguém conta. Porque fica feio, né, falar. Aí quando a gente fala na doutrina espírita, o pessoal fala que nós somos contra a Bíblia. Não, vocês estão atacando a Bíblia. Não é atacando, é mostrando as coisas como elas realmente são, como a história conta. Então esse aí teria sido o quarto povo, que segundo a espiritualidade, não tem mais nenhum aqui na terra mais. Os egípcios deram conta da tarefa deles. Voltaram todos para o mundo de origem. Quem vai no Egito hoje, não tem nada a ver os egípcios de hoje com os egípcios daquela época. Eles viram as costas para as pirâmides. As pirâmides, para eles, têm apenas um efeito de se arrecadar dinheiro com o turismo. Porque é turista do mundo inteiro lá visitando as pirâmides. Só isso. Agora, os egípcios dessa época já voltaram para o mundo de origem. Bem, companheiros, chegamos ao fim. Essa era a nossa análise a respeito desse assunto, numa tentativa de se conciliar essas informações apresentadas pela ciência atual com as informações do A Caminho da Luz, que foi
lançado em 1938. Lembrando que nós fazemos isso com a intenção de preservar esses conceitos espíritas. Porque se hoje um de nós chegar para um astrônomo, um astrofísico, e falar assim, a gente estuda na doutrina espírita que vieram vários espíritos lá de um mundo, lá de Capela, ele vai rir da cara da gente. E com razão. Com razão. Porque, conforme dissemos, até o momento não há provas de que exista um mundo material ali gravitando em torno daquele sistema de 4 estrelas. Por esse motivo, nós então tomamos o cuidado de fazer esse alerta em relação a essas informações. Agradeço muito a atenção dos senhores, agradeço a atenção dos internautas e que Deus possa abençoar poderosamente a nossa vida. Que assim seja.